Desde o princípio Jesus Cristo estava com o Pai, ele participou das obras da criação. Mas ele veio ao mundo para revelar o amor de Deus, para trazer salvação a toda a humanidade. Momento da oração de um novo dia com presbítero Gregório Louveira. Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, o presbítero Gregório, vindo a trazer uma reflexão pela manhã e uma breve oração ao Senhor da minha alma. Amados, precisamos entender que o Senhor Jesus é o próprio Filho do Senhor Altíssimo. Sendo o próprio Filho, ele é semelhante a Deus. O Filho de Deus, ele veio do céu. Ele se manifestou aqui na terra em forma humana. No céu, ele era o príncipe. Ele é o primogênito de Deus. Então, ele se manifesta aqui na terra para revelar o Pai. Todos nós sabemos que Deus nunca foi visto por alguém. Mas o Filho unigênito, aquele que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ninguém conhece o Filho senão o próprio Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Quando um dos discípulos fez o pedido ao Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus então respondeu: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Livro de João, capítulo 14, versos 8 e 9. Então, Jesus, ele mostra que ele e o Pai estão juntos, que ele e o Pai são um só. Quer dizer, uma natureza só. O Senhor Jesus tem a mesma natureza do Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Jesus veio com uma missão específica aqui na Terra. Ele veio seguindo uma orientação do próprio Pai. Ele foi gerado pelo Espírito Santo e o Espírito Santo sempre esteve com o Senhor. O Espírito ungiu ao Senhor para que o Senhor Jesus pudesse evangelizar os pobres. Deus havia enviado Jesus para curar os quebrantados de coração e apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos. Jesus, portanto, é o Verbo de Deus. Ele é o único que pode nos dar liberdade. É o único que pode libertar a cada um de nós. Essa foi sua obra. Andava fazendo o bem, curando os oprimidos, aqueles que eram cativos de Satanás. Havia aldeia inteira onde o Senhor Jesus entrava que já não existia mais nenhuma casa em que aquelas pessoas que estavam com lamentos, sofrendo de dores, não havia mais esse lamento, porque Jesus por lá havia passado. E lá, passando, Jesus havia curado os doentes. Sua obra, a sua vida, dava testemunho da sua unção. Esta unção da parte de Deus, que nós chamamos de unção divina. Jesus era revestido de um amor misericordioso. Então, amor, misericórdia e compaixão se manifestava a cada ato da sua vida. Seu coração anelava com terna simpatia pelos filhos dos homens. O Senhor Jesus revestiu-se da natureza humana para poder atingir
as necessidades do ser humano. Os mais pobres e humildes não receavam aproximar-se dele. Mesmo as criancinhas, para ele sentia-se atraído. O Senhor Jesus gostava que as crianças viessem, essas crianças subiam-lhe ao joelho e contemplar-lhe o rosto ou a face. A criança sentia atração pela maneira grandiosa da glória que refletia, da bondade de um amor que refletia na face do Senhor Jesus. O Senhor Jesus nunca deixou de falar a verdade. Ele sempre tinha uma palavra de verdade, uma palavra que fosse cheia de amor. Em seu convívio com o povo, o Senhor Jesus exercia o maior tato, dispensando-lhe atenta e bondosa consideração. Não era nunca rude. Jamais pronunciava palavras desnecessariamente. Uma palavra que fosse açoitar ou machucar alguém. Nunca agia desnecessariamente. Quando as pessoas se aproximavam dele com a alma sensível, ele não censurava as fraquezas humanas. Ele nunca disse para as pessoas: vocês estão assim porque vocês merecem. Ele dizia a verdade, mas sempre com amor. Ele denunciava a hipocrisia, a incredulidade e a injustiça. Mas ele estava pronto para socorrer os aflitos, pronto para estender a mão para aqueles que estavam prestes a cair. O Senhor Jesus sempre tinha um olhar de bondade, sempre um olhar de compaixão. Ele chorou sobre Jerusalém, a cidade que amava. Ele chorou sabendo que a cidade que ele amava recusou recebê-lo. Tanto a ele, que era o verdadeiro caminho, que era a verdade e a vida. Jerusalém havia rejeitado o unigênito Filho de Deus. A ele que era o Salvador, mas Senhor Jesus olhava para essas pessoas que o havia rejeitado com ternura e compaixão. Sua vida foi uma vida solícito, cuidando em fazer a própria vontade de Deus. Toda a alma era preciosa aos seus olhos, se bem que sempre se conduzisse com divina dignidade. Inclinava-se com a mais terna simpatia a cada membro da família de Deus. Via em todos os homens alma sedenta, almas caídas, cuja salvação constituía o objeto da sua missão. O Senhor Jesus, ele vem ao mundo para salvar a mim e a você. Ele entregou sua vida. Ele entregou sua vida para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Convido vocês a fazer uma breve oração, a oração de um novo dia. Pai Celestial, em nome do Teu amado Filho, Senhor Jesus, aquele que foi morto está vivo, eu entro em Tua presença, fazendo, Senhor,
a oração de um novo dia. Eu te peço, meu Deus, consagre esse dia de hoje. Que esse dia seja um dia benéfico, Pai. Que todos os nossos projetos sejam bem definidos. E que tudo que nós venhamos fazer, Pai, seja para louvar, engrandecer e exaltar o Teu nome. Ensina-nos a portarmos com decência, com dignidade, manifestar o caráter do próprio Cristo, manifestar o amor do próprio Senhor Jesus. E da maneira como Ele amou o mundo, nós também devemos amar o nosso semelhante. Então nos ensina, Senhor. Nos ensina a ter amor em nossos corações. Ensina-nos a ter a capacidade de perdoar, de buscar a Tua presença e crescer nesta graça. Em o nome do Senhor Jesus, eu glorifico, louvo, dizendo, muito obrigado. Amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus.